Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de participar deste Congresso de Literatura Católica, dizer que para mim é uma satisfação, uma honra, sobretudo pelo carinho que tenho por essa escola, por ter de alguma maneira participado na sua fundação lá atrás, né? E também muito me honra a oportunidade de falar sobre um autor que me é muito caro, um autor que tem, digamos assim, uma importância extraordinária na minha formação e que, de alguma maneira, se apresenta como um autor cuja obra é absolutamente iluminadora para a civilização, né? Que é o Dostoiévski. O nome dele em russo é Dostoiévski, mas eu vou me permitir falar Dostoiévski para não parecer um tanto, digamos assim, excessivo com fonemas e pronúncias, etc., né? Bom, o Dostoiévski é um autor absolutamente único, sui generis, obviamente patrono do que nós podemos convencionar como a literatura russa, porque junto com Tolstói talvez seja o maior escritor de língua russa, né? De língua eslava, talvez, e um sujeito que pode ser visto aqui como um mediador entre um cristianismo ortodoxo e uma Rússia que estava ali, ao tempo do Dostoiévski, num preparo rumo, digamos assim, ao socialismo, rumo ao século XX. Né? É claro que um autor como esse, complexo como apresenta uma variedade de nuances, né? Uma variedade de pontos de vista que nos permitem analisar a obra dele segundo certas categorias específicas. Nós poderíamos, assim, a título de exemplo, fazer uma análise sobre a estética verbal no Dostoiévski, como o Bakhtin fez, por exemplo, né? Nós faríamos uma análise, digamos assim, das estruturas narrativas da obra do Dostoiévski. Nós também poderíamos fazer uma análise de cunho sociopolítico, né? Ou sociológico político, a partir de alguns dos contos e algumas das obras do Dostoiévski, justamente tentando verificar ali o que há de uma crítica, digamos assim, ao socialismo como um todo e uma crítica, ao mesmo tempo, ao cristianismo romano, católico romano, né? O Dostoiévski é um autor muito influenciado pela tradição ortodoxa, pelo cristianismo ortodoxo, né? É um autor que está mergulhado nessa tradição e o fato mesmo de que está mergulhado nesta tradição faz com que, obviamente, a sua obra apresente um fundo narrativo em sintonia com a forma através da qual essa tradição, a tradição ortodoxa, atravessou os séculos, né? E formou, ao mesmo tempo, digamos, uma tradição baseada numa pesquisa racional e numa pesquisa teológica simultaneamente. Tá? Ou seja, nós percebemos na obra do Dostoiévski essa fortíssima influência de um cristianismo ortodoxo. Tá? Ainda que, no fundo, toda a obra do Dostoiévski ela contenha uma verve, uma característica muito especial. Tá? Uma característica, digamos assim, que é única dentre todos os grandes escritores russos. Tá? Que é essa tentativa de mergulhar densa e profundamente nos mistérios constitutivos da consciência humana. E tentar analisar como esses mistérios eles acabam permitindo uma anamnese, um mergulho profundo para dentro de si mesmo, tá?
Quer dizer, as personagens que se apresentam na narrativa, nas narrativas dos contos e das obras maiores do Dostoiévski apresentam justamente esse horizonte de tensões, né? Quer dizer, a consciência ela de alguma maneira apresentada ao leitor não pelo que ela contenha de manifestação pública apenas, né? Ou não pelo que ela contenha, digamos assim, de elementos causais, né, para cujos efeitos as relações sociais, as relações humanas ali travadas serão necessariamente dirigidas, direcionadas ou provocadas, né, como efeitos que são, para além do horizonte dos personagens. Não apenas isso, mas as consciências analisadas das personagens, elas apresentam um fundo narrativo mais denso de significados, né? Mais denso de significação, o que exige, por sua vez, do leitor, e até a título de convite mesmo, um profundo mergulho para dentro de si mesmo, né? Como se o leitor fosse a todo momento questionado no seu interior e convidado a sondar partes da sua existência, da sua condição, que ele talvez não tivesse feito antes, ou que talvez, né, ele, mesmo tendo feito, poderia talvez não ter prestado a atenção devida a esses pontos da sua constituição, da sua formação, né? É possível dizer que o Dostoiévski, ele é um autor que ele, de alguma maneira, apresenta uma tensão inicial nas suas obras, né? Uma tensão entre a consciência e a personalidade das personagens, né? Quer dizer, a forma como uma personagem é constituída, é apresentada, uma espécie de estética dos afetos humanos, né, que se manifesta de pronto, e depois o mistério que sobrevém logo em seguida, que convida o leitor a entrar num campo mais denso, né, um campo que exige uma entrada mais significativa para dentro desses personagens, e que não se resolve apenas naquela estética primeva ou primitiva da personalidade como tal, mas que justamente vai chamar o leitor, solicitar do leitor uma atenção maior a um nível de consciência mais profundo, né? Então, é claro, se nós analisarmos do ponto de vista geral, isso está em maior ou menor medida em todos os contos e todas as obras do nosso autor, né? Quer dizer, em todas elas, essa conexão tensional entre personalidade e consciência já se mostra, já se apresenta. Agora, claro, como nós havíamos falado antes, o Dostoiévski permite uma variedade de pontos de partida, né? Quer dizer, nós podemos fazer uma análise, por exemplo, da psicologia profunda na obra do Dostoiévski, né? Tentando analisar como se discriminam as pulsões humanas e como essas pulsões elas se temperam nos relacionamentos e como esses relacionamentos, por sua vez, serão interagidos não apenas pelo nível de contradições e de oposições e contrastes que esses relacionamentos apresentam, mas, mais profundamente, como esses relacionamentos eles vão apresentando ao leitor um itinerário profundo desses níveis mais escalares de consciência, né? É como se nessas relações a escala cognitiva de apreensão dos sentidos fosse cada vez mais aberta ao leitor, né? Quer dizer, é como se ela estivesse ali mimetizada no início, e à medida que o leitor vai entrando, essa escala vai se ampliando e vai ao mesmo tempo, né, se mostrando mais claramente para o leitor, né? Então, é óbvio, nós estamos diante de um grande autor, né? E por isso mesmo é muito difícil nós, digamos, estabelecermos um ponto de partida universal na obra dele. O ponto de partida universal só pode ser esse, né, da questão, digamos, da consciência das personagens. E qualquer outro seria temerário, porque nós teríamos que entrar especificamente numa ou noutra obra, justamente para ver como se determinam isso, né? Mas algumas questões me parecem bastante universais na obra do Dostoiévski, né? Uma delas, por exemplo, é esse compromisso, né,
não só biográfico, mas um compromisso quase de sentido de vida mesmo do autor, com aquela ideia da mãe Rússia, né? Da pátria-mãe que se expande, uma visão até escatológica da Rússia, né? Como se a Rússia fosse agora a ressurreição romana, ou a Roma ressurgida, que vai levar os povos da humanidade para a salvação, né? Quer dizer, a Rússia apareceria aqui como a civilização que receberia o encargo dos céus para levar aos outros povos justamente a palavra da salvação, né? E isto é uma visão bastante presente no cristianismo ortodoxo e que aparece de maneira muito clara na obra do Dostoiévski, né? Essa visão da Rússia como um império e como uma civilização cristã, né? Aquela que é a portadora dos mistérios da revelação cristã, né? Como se a Rússia adquirisse essa unidade, império e igreja, né? Quer dizer, não há uma distinção clara entre autoridade espiritual e poder temporal. Essas coisas se cumulam, né, na figura do imperador, né? Então, o imperante é aquele que, ungido e enviado por Deus, levará a Santa Rússia, a Mãe Rússia, né, ao destino, ou à posição que o destino lhe reservou, né? Ou seja, de que a Santa Rússia será a mãe de todos os povos da humanidade, né? No fundo, nós percebemos bastante fortemente este contraste na obra do autor, né? Um contraste entre o cristianismo ortodoxo e o cristianismo católico romano, né? Quer dizer, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa teriam aí um embate, né? Justamente nessa luta, digamos assim, pela representação da existência dos povos da cristandade. E uma luta que não se manifesta apenas nos símbolos da linguagem, da experiência humana, das experiências sociais compartilhadas, mas que se apresenta justamente nessa, vamos dizer assim, profundidade que o misticismo ortodoxo apresenta, né? Nós percebemos claramente isso em algumas obras do Dostoiévski. Por exemplo, na parte final dos demônios, né? Toda a questão do Stravogin e dos personagens que ali estão, né? Ou mesmo nos irmãos Karamazov, né? Como o Zósimo será, digamos assim, uma espécie de representação do ideal do santo, né? Monástico, né? O monge que tem um contato profundo com o reino de Deus, o reino dos céus, né? E ele se apresenta ali como a voz, digamos assim, da revelação, a voz da autoridade, né? Nós percebemos a todo momento esse recurso do Dostoiévski, né? A superioridade da Igreja Ortodoxa, da tradição ortodoxa, justamente pelo seu aspecto simbólico e pelo seu aspecto, digamos assim, monástico, né? A vida monacal e a vida simbólica, a estética das catedrais, a estética da liturgia, a estética da filocalia, enfim, dos textos importantes ali para aquela tradição, embora não apareçam assim de maneira mais explícita na obra do Dostoiévski. Por outro lado, Dostoiévski, no fundo desta narrativa existencial dos personagens, ele acaba introjetando justamente esta visão de mundo, né? Um outro detalhe que me parece muito importante abordar na literatura do autor é o fato de que a obra do Dostoiévski apresenta pelo menos 3 níveis de consciência, né? Isso é muito importante, né? 3 níveis de consciência que são muito, muito evidentes, né? O primeiro nível de consciência é aquele nível das relações imediatas, né? A forma como os sentidos dos personagens, os desejos dos personagens, as afecções dos personagens, o ideal de existência que essas personagens perseguem, né? Tudo isso vai, de alguma forma, se apresentando num nível mais primevo, mais primário, né? Quer dizer, onde ele vai estruturando a presença das personagens, as relações existentes entre essas personagens e o modo como essas relações se apresentam, né? Quer dizer, o recurso da polifonia, né, essa variedade de vozes que vão penetrando profundamente nessas relações,
vai acalentando o modo como o leitor vai entrando na obra. Tá? Mas isso é só um primeiro ponto, é um primeiro estágio. Tá? Existe um segundo estágio mais profundo, que é o estágio que eu chamaria, assim, na falta de melhor termo, ou melhor expressão, eu chamaria isso de o nível da unidade de consciência, né? O nível onde a consciência reflexiva dos personagens, né? Quer dizer, aquela consciência que ao mesmo tempo enxerga as próprias personagens, como se, vamos dizer assim, a própria consciência saísse dos personagens e os avaliasse desde fora, né? Quer dizer, uma espécie de figura de linguagem aqui, mas que serve bem para explicitar essa questão. Quer dizer, segundo nível, é como se fosse uma consciência que toma conta de si, toma pé da sua própria condição, né? Quer dizer, uma autoconsciência. Mas essa autoconsciência, ela estabelece sobre a própria biografia dos personagens um repertório de juízos, de determinações, né? De obrigações, de deveres, de direitos, enfim. É uma consciência que está dialogando com a biografia a todo momento. Né? Quer dizer, existe quase um mesmo campo aqui, com uma diferença muito sutil, né? Como se nós traçássemos aqui uma linha, né? Um plano linear, digamos, muito sutil, que distingue a biografia das relações sociais desses personagens e esse nível um pouco mais profundo de consciência, que é o nível que avalia a própria biografia das personagens, né? Nessas relações e na sua própria forma de vida. Tá? E é claro que em alguns personagens isso aparece de uma maneira mais forte do que em outros. Tá? Quer dizer, se a gente pegar nos Irmãos Karamazov, nós vamos perceber que, por exemplo, né, o Dmitri, que é um personagem, digamos assim, um pouco maluco, né? Em comparação com Alyosha e com Ivan, né, com os irmãos, ele tem um nível de consciência menor. Né? O Alyosha, por exemplo, que é um personagem fundamental, e o Ivan, igual, na estrutura narrativa dos Irmãos Karamazov, eles apresentam esse segundo nível de consciência de uma maneira muito mais forte, muito mais genuína, muito mais constituinte da própria forma de viver dessas personagens. Né? Quer dizer, o diálogo do Ivan com o Alyosha, por exemplo, na taverna, quando eles discutem ali, dentre outras coisas, sobre a existência de Deus e sobre o sentido da vida, deixa muito claro isso. Né? Quer dizer, as diferenças entre Ivan e Alyosha não eram diferenças apenas de convívio, né? Como se fossem relações sociais e familiares que se determinam com dificuldades, tensões e contradições. Antes fosse. Né? As diferenças entre Ivan e Alyosha são diferenças mais profundas. Elas residem em um nível cognitivo mais amplo e mais profundo, que é justamente o lugar comum onde residem esses pontos de interrogação, né? Que no fundo são os mistérios constitutivos da existência humana. Né? Quem eu sou, para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o sentido dessa relação ou daquela, será que eu estou no caminho certo? Né? Será que, por exemplo, no caso do Alyosha, a vida sacerdotal e a vida de santidade é uma vida, digamos assim, que oferece a ele sentido ou não é? Por que para o Ivan não e para ele sim? Tá? Quer dizer, perguntas como essa dirigem um leitor para um âmbito mais profundo do que o mero âmbito das relações polifônicas ali que se determinam no cotidiano dos envolvidos. Tá? Só que, e aqui é o traço bastante interessante da obra do Dostoiévski, é que esse segundo nível de existência, ele ainda não é plenamente satisfatório. Tá? Quer dizer, existe um terceiro nível, que eu diria que é um nível ainda mais profundo, né? Que é o nível onde reside a cosmovisão, ou a visão de mundo das personagens, que, em última análise, vai oferecer as respostas para essas perguntas que são alocadas no segundo nível. Tá? Quer dizer, essas perguntas, elas
por serem, digamos assim, carregadas de sentidos absolutamente autocontraditórios entre si, sentidos que, de alguma maneira, ali estão condensados, mas não estão justificados, né? Eles vão exigir esse terceiro nível, esse terceiro andar, né? No sentido de vida das personagens, que vai trazer a essas respostas, a essas perguntas, respostas que, obviamente, trarão a esses personagens um mecanismo de solução para esta tensão imediata entre personalidade e consciência que se apresenta logo no início. Tá? Você pega, por exemplo, o príncipe Mirkin no Idiota. Tá? A forma como Dostoiévski começa a apresentar no início o príncipe Mirkin e a maneira como ele vai resolvendo ao longo do livro, ao longo da obra, ao longo da narrativa, como ele vai explicitando o interior desse sujeito. Tá? Vai, de alguma maneira, escancarando o coração e a alma do príncipe Mirkin para que o leitor possa, cada vez mais, e de maneira até, isso é muito interessante, gradativa, ir tomando posse do que absolutamente representa a visão de mundo do príncipe Mirkin, que à primeira vista parece um louco aos olhos das demais personagens, sobretudo aquelas com quem ele se relaciona, né? Aglaya e outras, Nastassia Philippovna e outras personagens que vão se apresentando ali. Então, esse grau de aparente loucura, ele vai sendo de alguma maneira desconstruído ao longo da narrativa, para que, no lugar desta imagem, digamos assim, exteriormente bastante de fácil percepção, mas interiormente de difícil penetração, né, essa imagem vai sendo substituída por uma nova estética, digamos assim, da beleza interior do príncipe Mirkin. Quer dizer, um grau de beleza que exige um nível de profundidade maior, que supere o nível primário, que passe pelo nível secundário para o levantamento correto das perguntas e para que, em chegando no nível último, possa, segundo uma visão de mundo determinada, responder a essas perguntas que são levantadas ou pelo leitor ou pela boca dos demais envolvidos, das demais personagens ali presentes. É como se o Dostoiévski fosse, isso é muito interessante, ele apresenta de maneira totalmente contrastante os seus personagens, aqueles que participam das narrativas, né? A gente vê isso nos Demônios, em outros contos, né? E ao longo da trajetória ele vai revelando esses personagens, vai revelando quem são, vai revelando o modo e a forma através da qual, desculpem, esse personagem, ou esse envolvido, ele vai permitindo quase, vai abrindo-se, por meio das perguntas que lhe vão sendo dirigidas, né, a sua verdadeira constituição psíquica e cognitiva para o leitor. Né? E isso nos traz uma questão bastante interessante, né, que se apresenta na obra do Dostoiévski. A gente pode ver isso, por exemplo, em muitos contos. Eu tenho aqui, por exemplo, um que é muito interessante, O Sonho de um Homem Ridículo, né, que expõe de maneira bastante clara essa questão. Tem outros contos também que o Dostoiévski apresenta, como Memórias do Subsolo, de maneira bastante evidente, cristalina, que é a questão do sofrimento como um canal de redenção. Tá? Quer dizer, isso é muito presente nas personagens do Dostoiévski. Tá? Quer dizer, você apresenta uma vida, né, que, em princípio, é uma vida absolutamente miserável, né, a condição de enorme sofrimento, né, que você pode detectar naquela vida, na forma como ela se apresenta. Né? O Memórias do Subsolo, por exemplo, o narrador, né, que, claro, ele fala em primeira pessoa, mas não se apresenta, né? Ele apresenta apenas a sua consciência, como se a consciência dele fosse sendo revelada.
né? Naquela voz que em primeira pessoa vai se articulando com as demais personagens. Então, ele apresenta todo, digamos assim, no escopo primário e central do Memórias do Subsolo, todo um horizonte de mesquinharias, de fofocagens, de pensamentos e de imagens, né? De fantasmas, fantasias mesmo, que o narrador vai mostrando ao leitor, né? E que revelam uma angústia desse sujeito. Né? Quer dizer, uma angústia dele, de dizer, não, é mais ou menos assim, eu estou aqui numa condição absolutamente miserável, né? Eu não tenho saída, eu sou, e até ele usa essa figura, né, em algum momento, eu sou como um rato mesmo, né? Como um rato. Veja a comparação que o Dostoiévski traz, né, para esse falante. E ele vai apresentando as suas dificuldades, né? Vai demonstrando as humilhações pelas quais ele passou e passa ali ao longo da narrativa, e vai mostrando como, através do sofrimento, né, o narrador vai, muito gradativamente, transcendendo a si mesmo. Né? Essa questão bastante presente na condição humana, segundo Dostoiévski, né? Que é a condição de transcendência e alteridade. Né? O sujeito vai estar preso a um nível de sofrimento extraordinário, e esse sofrimento, ao mesmo tempo, vai apresentando a ele, né? Essa, entre aspas, mutilação de si mesmo, vai apresentando a ele um caminho de esperança. E esse caminho de esperança se dá quando o sujeito transcende a si mesmo. Bom, então, no Memórias do Subsolo, né, o narrador, ele apresenta todo esse continente de tensões e contradições na sua própria consciência, que revelam um sofrimento quase intransponível. É como se ele estivesse preso a si mesmo. Tá? Como se a alma dele estivesse encarcerada. E esse encarceramento, né, trouxesse a ele toda uma carga de dificuldades que era insuportavelmente problemática, até para a sua continuidade. Tá? Quer dizer, a todo momento a gente vê, não só no Memórias do Subsolo, mas em outros contos, quase assim um indício sutil da ideia do suicídio no Dostoiévski. É claro que isso se atrela, em grande medida, à própria vida do autor, né? A prisão na Sibéria, etc. Agora, as correspondências que ele teve com as cartas, que lendo aquelas cartas, a gente fica assim realmente, até de certa forma, comovido, né? Por uma vida marcada por tamanho sofrimento. Um sofrimento que no Memórias do Subsolo fica claro, né? Fica bastante evidente ali. E aí a gente vê essa questão do sofrimento como um caminho para a alteridade e a transcendência, né? Quer dizer, a dor e não o prazer é o caminho para a glória, para a redenção humana. Né? E isso a gente percebe claramente no Dostoiévski e, em particular, neste conto. Né? Vê que o personagem, ele encontra-se depois com Lisa. Lisa era uma prostituta, né? Estava numa casa de prostituição e ele se encanta por ela, se apaixona por ela, compartilha com ela coisas. Ela é uma espécie de caminho da redenção dele. Né? E depois, num átimo de loucura, ele acaba, de alguma forma, desprezando Lisa, né? Quer dizer, todo aquele desprezo que lhe foi imputado por todos os outros participantes do conto, né? A todo momento ele se via nessas condições, com os demais personagens, no momento em que ele encontra o canal de redenção e glória, que é a Lisa, ele comete um ato de desprezo que é absolutamente reprovável, digamos assim, né? Segundo esta categoria, né? E em outros momentos nós também percebemos essa mesma estrutura, digamos assim, né? Quer dizer, a condição humana que tem como ponto de partida o sofrimento e tem como ponto de chegada a redenção. Né? A gente percebe isso, por exemplo, no Homem Ridículo, nos Sonhos de um Homem Ridículo. Acho que até vale a pena a
a gente fazer aqui algumas aventuras no próprio conto, fazer algumas leituras, você veja como é que ele começa, né? Essa questão do reconhecimento da própria condição, né? O reconhecimento da própria condição como um reconhecimento, digamos assim, da sua insuficiência, incapacidade, medianidade, né? Para transcender a si mesmo, né? Ele diz assim, o narrador, né? Em primeira pessoa: eu sou um homem ridículo, agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção, se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango, agora todos eles são queridos para mim. Até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Veja o desprezo tomado aqui como uma régula, né? O desprezo é o mecanismo através do qual eu, pelo sofrimento, alcanço um estágio de existência, né, que me joga para uma nova condição. E, portanto, para um nível de superioridade, para uma existência superior em relação àqueles que me desprezam, né? Quer dizer, quanto mais eles me desprezam, mais eu os amo, mais eles me são queridos. Então, o sofrimento é o canal através do qual o sujeito vai, digamos, transcendendo a si mesmo, né? Do ponto de vista meramente humano, nesse sentido, seria impossível uma pessoa que sofre desprezo ter uma reação dessa tão, digamos assim, inesperada, né? E ao mesmo tempo indevida do ponto de vista meramente antropológico ou afetivo, né? Se quiser ser assim, que demonstrasse caridade para com aquele que ele despreza, né? O desprezo está num nível de pulsão e afecção que tem como resultado imediato justamente a contraposição, né? E o que ele está apresentando aqui é um itinerário absolutamente diverso desse, né? Onde as relações humanas elas não acabam num nível meramente polifônico e num nível meramente, digamos, experimental, mas a personagem, o narrador, transcende a si mesmo, altera a sua própria condição para readquirir um sentido de vida que não estava até então presente no início da narração, né? Você veja que ele continua: eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Então você veja, né? A humilhação sofrida reverbera para um novo estágio de humilhação, né? A humilhação que parte dele para com os seus supostamente adversários aqui. Triste porque eles não conhecem a verdade e eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Quer dizer, essa posse do verdadeiro, quer dizer, a verdade aqui tomada como sentido de vida, né? Então, é a posse da verdade que lhe dá uma nova condição, né? E aí ele continua na narração e, o que é mais interessante, ele, por meio de um mecanismo cognitivo, ele acaba por penetrar nesse nível mais denso e profundo de existência, né? Quer dizer, ele o faz através do sonho, né? Quer dizer, o sonho é o mecanismo através do qual ele dá um salto para além de si mesmo, um salto no ser, né? Uma fuga da consciência que penetra uma área mais densa, que confere a essa mesma consciência um sentido, né? E um sentido que agora sim vai se manifestar sob uma nova narração. Uma narração que continua, né? Uma espécie de consciência da imortalidade do sujeito, né? Que agora reveste a própria consciência, segundo características e atributos que não estavam presentes na primeira condição. Quando ele assumia-se num estágio de profundo sofrimento, né? Qualificando a si mesmo como um homem ridículo, né? Mas que agora adquire um sentido completamente altero de existência, né? E ele passa a descrever
o estado de vida, né, dentro de um suposto paraíso, uma visão paradisíaca das relações humanas. Né? Uma alusão, obviamente, à questão que está presente no judaísmo e no cristianismo sobre a questão da vida no estado de inocência antes do pecado original, né? Como todos pareciam-se crianças, ele continua na narração, como todos pareciam crianças, né? Não existia moeda, existia o compartilhamento da natureza, o compartilhamento das formas de vida, né? Todos demonstravam caridade para com todos, não existia desprezo. Veja que essa questão da fuga de si e do salto no ser para um mundo, né, que, penetrando na imaginação, se amplia para além da imaginação e confere a essa consciência um sentido que até então estava ali apagado ou oculto, né? Até de maneira misteriosa, né, presente, mas ao mesmo tempo ausente. E nessa ausência vai, por meio de uma tensão narrativa, gradualmente se revelando no interior desse sujeito. Né? Isso é muito comum em outros contos do autor. Né? O Dostoiévski, por exemplo, no Memórias do Subsolo, embora ele apresente essa narrativa do sofrimento, né, que é compensada não por um salto no ser, por um grau, entre aspas, de loucura ou santidade, que o narrador apresenta, mas, por outro lado, por um golpe de misericórdia que é dado por um ato absolutamente canalha do narrador, justamente mostra essa tensão humana, né? Essa tensão entre uma consciência que se abre para ou o mundo espiritual ou as obrigações morais de um lado, ou uma consciência que se prende a esse esteio, né, absolutamente encarcerador das relações sociais. Né? O sujeito que não consegue transcender esse horizonte. Vive uma vida absolutamente imersa nesse mundo onde as vozes, os olhares, o soslaio do vizinho, a fofoca da vizinha que não gosta, né, o mal olhado, uma palavra solta no ar que pode destruir digamos assim, um porto seguro do coração humano. Enfim, são questões que se apresentam no Dostoiévski de uma maneira rica e profunda. Né? E, ao mesmo tempo em que isso acontece, ele também apresenta outros contrastes dentro disso. Né? O contraste, por exemplo, da moralidade ou não dos sujeitos e das personagens, né? A questão da política de reificação ou da política que é tomada como um campo de apaziguamento e ordem. Né? A gente vê isso claramente, por exemplo, nos Demônios. Né? Toda movimentação, né, que surge a partir de um movimento, né, que começa um movimento, digamos assim, marcado pelo pensamento revolucionário e que se apresenta como um movimento que tem amor pela humanidade e ódio pelo ser humano concreto. Né? Essa tensão entre o amor iluminista pela humanidade e o ódio concreto pelos seres humanos reais, né, que aparece nos Demônios, aparece também no Idiota e em outras passagens, até nos Irmãos Karamazov em algum momento, isso fica bastante claro, bastante evidenciado, né, nesse âmbito de contradições que se apresentam nas narrativas dostoiévskianas. Né? Me salta aos olhos também até essa obsessão metodológica do Dostoiévski com alguns temas, como, por exemplo, com a estética, né? A beleza, né? O contraste entre a beleza interior e a beleza exterior, que ele mostra, por exemplo, na vida do príncipe Mirkin, no Idiota, né? Ou mesmo em contos menores, como este aqui, por exemplo, que eu tenho em mãos, Um Pequeno Herói, né? O contraste entre a beleza da mulher loira, dos sonhos daquela criança de 9 anos, ou a Madame M, né? Que apresenta-se numa outra, sob um outro signo estético não convencional, que, vamos dizer, vai exigir do leitor esse aprofundamento num conceito e num significado de beleza que é interiorizado, né? Que é, digamos assim, predicável da alma e não exatamente do corpo ou da face das personagens. Né? Isso fica claro, por exemplo, na maneira como o Dostoiévski se vale das personagens e vai apresentando isso ao leitor, né, gradualmente.
né? A título de exemplo só, a gente pode ver, por exemplo, o modo como ele apresenta a Madame M, que é uma espécie de Beatriz dessa criança, né? Beatriz, fazendo uma alusão, obviamente, à Beatriz do Dante, né? Veja como ele apresenta isso, que interessante, né? Ele diz assim, falando sobre essas duas personagens, né? Ele diz, as duas amigas tinham a mesma idade, mas entre elas havia uma diferença incomensurável em tudo, a começar pela beleza. Madame M também era muito formosa, mas em sua beleza havia algo especial que a distinguia nitidamente de uma multidão de mulheres bonitas. Havia algo em seu rosto que atraía de imediato e irresistivelmente toda a simpatia, ou melhor dizendo, que despertava uma simpatia sublime e nobre em quem a conhecia. Há rostos assim afortunados. Perto dela, todo mundo de algum modo se tornava melhor, como que mais livre, mais caloroso. E, no entanto, seus olhos grandes e tristes, inflamados e cheios de energia, fitavam com timidez e inquietude, como que tomados de um medo incessante de algo hostil e ameaçador, e essa estranha timidez cobria às vezes com um tal desalento seus traços dóceis e suaves que lembravam os rostos luminosos das Madonas italianas, que quem a fitava também se entristecia, como se essa tristeza fosse a sua própria. Esse rosto pálido e afilado, através da beleza impecável das linhas puras e regulares e da gravidade melancólica de uma angústia velada e secreta, ainda deixava transparecer com frequência o semblante radiante original de uma criança. A imagem de anos ainda recentes e confiantes, e talvez de uma felicidade ingênua. Esse sorriso plácido, porém hesitante e oscilante, tudo isso inspirava uma simpatia tão instintiva por essa mulher que no coração de cada um brotava involuntariamente uma preocupação cálida e doce, que intercedia clamorosamente em seu favor, mesmo à distância, e que a aproximava dela até mesmo estranhos. Né? O que ele está fazendo? Ele está demonstrando aqui a tristeza, né? Como uma característica do sofrimento. E o sofrimento como uma condição da beleza anterior. Né? Somente uma consciência que transcende a si mesma tem noção do próprio sofrimento e entende o motivo e a razão através da qual esse sofrimento será tomado como um caminho, como um percurso até a redenção, até a glória. Né? Então a gente percebe claramente que a esperança está muito presente nos personagens reificados do Dostoiévski. Né? Naqueles que procuram abdicar de um futuro ideal, imaginativo e até utópico, para um futuro que se apresenta preso às condições do sofrimento, né? E da determinação histórica e social desses personagens. Né? Quer dizer, eu não posso abdicar da minha vida. Eu não posso abdicá-la mesmo sob a possibilidade do suicídio. Porque o suicídio é a morte do sofrimento, mas é a morte da esperança. Então o caminho da redenção é justamente a necessidade que tenho como sujeito, né, de percorrer o caminho do sofrimento, o caminho da dificuldade. Né? A gente percebe também, em algum momento, esse tipo de tensão, né, de maneira também bastante clara no... Vou pegar uma passagem aqui dos irmãos Karamazov, né, onde... muito interessante isso aqui, né? A gente percebe de maneira bastante evidente isto, né? Olha só como é que ele descreve essa questão aqui. Vamos pegar uma passagem aqui. Ele diz assim... Olha só. Falando sobre o Mitya, né? Não. É como se Mitya continuasse a não entender. Dize-me, por que estão aí em pé essas mães vítimas de incêndio? Porque as pessoas são pobres? Porque o bebê é pobre? Porque a estepe é nua? Porque eles não se abraçam, não se beijam? Porque não cantam canções alegres? Porque a desgraça as deixou tão
escuras, porque não alimentam o bebê. E ele sente em seu íntimo que, embora fique perguntando feito louco e à toa, quer sem falta perguntar justamente assim, e é justamente assim que precisa perguntar. Quer dizer, esse desejo de antecipar o futuro, né? Quer dizer, é típico da literatura russa do período, né? Uma leitura que prepara a revolução do século que viria. Quer dizer, uma literatura que está numa profunda angústia porque a Santa Rússia, ou a Mãe Rússia, ainda não atingiu o clímax teológico histórico que lhe daria a segurança absoluta de que a Rússia levaria a humanidade à redenção. Não, isto não aconteceu. Então sobrevém, né, por meio dessas personagens, uma angústia profunda, um anseio ideal que só a revolução, de maneira até artificializada, poderá, né, se levada a cabo, substituir esta angústia transcendental mais profunda da Santa Mãe Rússia. E ele sente que em seu íntimo, embora fique perguntando feito louco e à toa, como dizia antes, né, quer sem falta perguntar. E sente ainda que em seu coração se agita vejam isso, enternecimento que jamais o habitara, que tem vontade de chorar, que quer fazer algo em prol de todas as pessoas, para que a criança pare de chorar, para que a mãe do bebê, de rosto ressequido e escuro, também pare de chorar, e a partir desse instante ninguém mais derrame lágrimas. E que isso seja feito agora, nesse exato momento, sem demora, e apesar dos pesares, com toda a impetuosidade dos Karamazov. Mas eu estou contigo, doravante não te deixarei, te acompanharei pelo resto da vida. Ouvem-se ao lado as palavras de Grutchenka, amáveis, repletas de sentimento. E seu coração se enche de fervor e precipita-se para alguma luz. E ele quer viver e mais viver, ir adiante, prosseguir no sentido de algum caminho. De uma luz que o chama, e depressa, agora mesmo, nesse instante. A ausência do futuro, o aqui e agora. A necessidade intransponível de pôr fim a todo este sofrimento. Este sofrimento que sai da minha condição pessoal e se transmuta para a humanidade inteira através do pensamento revolucionário. A beleza de Grutchenka, né? O ideal da beleza segundo o Nietzsche, que agora traz a ele um conforto, digamos assim, secularizado. Um conforto que não é racional, mas é sentimental. Um conforto que traz uma espécie de apaziguamento e deflação das paixões humanas. Para que através desse artifício nos sentimentos, nas paixões, nos afetos e instintos, você possa, em outras palavras, amar a humanidade a despeito de odiar os seres humanos reais. Veja que isso está muito presente no autor. Isso está muito presente nos Irmãos Karamazov e em outras obras também do Dostoiévski. Teríamos muito mais a dizer sobre o autor, mas eu vou recomendar que leiam o autor. O Dostoiévski é um oceano de profundidade. De alguma maneira ali estão condensados boa parte dos dilemas da filosofia e da psicologia ocidental, né? E oriental, de alguma forma, né? Existe sim uma ponte possível entre a maneira como o autor apresenta a sua narrativa de sentido e as tensões existenciais que pululam no interior das consciências e das respectivas personalidades das personagens, com, digamos, o patrimônio teológico da Igreja Católica Romana, certamente existe, mas esse paralelo pressupõe uma mediação que é dada justamente pela tradição ortodoxa e por essa visão escatológica da Mãe Rússia como a civilização que levará a humanidade do sofrimento à redenção. Muito obrigado.
de alguma forma, sim, primeiro pela herança do Dostoiévski. Quer dizer, o que está atrás do Dostoiévski? Atrás do Dostoiévski está Pushkin, Tolstói, sob certo aspecto, Gogol, né? Turgenev. Quer dizer, existe toda uma literatura que, embora a maior parte dela não anteceda o Dostoiévski, porque ela é contemporânea do autor, ela, digamos, participa nos juízos, né, culturais e até civilizatórios, dentro dos quais o Dostoiévski está presente, digamos assim, totalmente imerso, totalmente presente, né? Então, claro, o que você tem? Você tem pelo menos 4 grandes forças aí, né? Primeiro é a força da tradição ortodoxa, que é essa questão da fusão do espiritual e do temporal. Quer dizer, a história e a meta-história são quase uma coisa só, né? Claro, é uma maneira um pouco, digamos assim, metafórica de dizer, né? Mas, ainda que seja metafórica, é como se nós pensássemos a teologia da história dentro da tradição ortodoxa de uma maneira fusionada. Como se você tivesse uma escatologia sociopolítica reificante. E é por isso mesmo que a simbologia dessa tradição, ela se apresenta de uma maneira muito mais densa, tá? Com uma quantidade de detalhes absolutamente extraordinária. Entra numa catedral ortodoxa e tu percebe a beleza intransponível daquilo, né? Então essa riqueza de detalhes e de afrescos que é uma coisa assim realmente exuberante. Agora, por que isso? Porque, claro, você tem uma fusão entre esses dois mundos. E daí a importância da voz dos monges, dos sacerdotes na obra do Dostoiévski. Quer dizer, é como se a Igreja Ortodoxa fosse a porta do céu na história, o povo russo fosse o receptor dessa mensagem e o povo russo fosse o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, o mundo só tem saída se o mundo virar russo. E aí você tem uma outra questão que é fundamental, que é a visão de império que se condensa nessa civilização. É uma visão de império que nasce, obviamente, de uma tradição robusta, que tem uma simbologia profunda e riquíssima, né? Tem uma teologia altamente reflexiva, né? Você tem um debate interno na Igreja Ortodoxa, atravessou um milênio, que é uma coisa realmente admirável, mas que acaba tomando a nação russa, a Rússia, como a mãe dos povos e como a santa russa. Ela é mãe e santa. Mãe porque ela é o ponto de chegada para os demais povos da humanidade, e santa porque ela é o canal através do qual a história e a meta-história, o tempo e a eternidade, né, o reino dos seres humanos e o reino de Deus se conversam e se condensam. Então, esse é o primeiro ponto que está presente na obra do Dostoiévski, que está presente na cultura do seu tempo. Ainda de maneira bastante forte, embora já decadente, né, em comparação com o período anterior. Isso é importante que se diga. O tempo dos Dostoiévski já é um período de decadência dessa tradição. Já é um princípio de decadência, digamos assim, né? Só que há outras 3 influências importantíssimas, né? E essas 3 influências primeiro, o surgimento e a emergência absolutamente extraordinária do pensamento revolucionário, né? Sobretudo na literatura russa, né? Você percebe claramente isso. Claro que mais tarde vai acabar de maneira ainda mais consistente no teatro do Mayakovsky e outros escritores russos, né? De maneira presente, mas no Dostoiévski já está presente de maneira bastante clara, né? Bastante cristalina, né? Quase de maneira indubitável nos Demônios e em outras obras dele, no próprio Irmãos Karamazov, né? Uma terceira linha é um ataque ao romantismo. Quer dizer, o que é o romantismo? O romantismo é o retrato
cultural e filosófico da civilização decadente que é a Europa Ocidental. Que é a Europa que está sob, entre aspas, numa visão bem dostoievskiana, sob o jugo da Igreja Romana. Então o romantismo é o clímax do iluminismo, sob certo aspecto. Dessa questão do amor pela humanidade e o ódio pelos seres humanos concretos. Né? E uma quarta força, né, que, por exemplo, no Pais e Filhos do Turgenev é bastante evidente, um dos principais personagens, que é o Bazarov, que é a questão do naturalismo. Né? E a questão do método e a expansão das ciências naturais. Né? Quer dizer, as ciências naturais e a técnica passam a ocupar o posto de oráculo para a humanidade. Né? Quer dizer, não é uma ciência que se dedica aos cadinhos cognitivos, reflexivos e psicológicos dos seres humanos, mas que toma o universo da razão como o árbitro universal dos juízos e das proposições que revestem a humanidade não só de sentido, mas de modo de vida, que é o modo de vida industrial, o modo de vida artificial, digamos assim. É o Homo faber, que é separado agora. Né? Veja essa questão do Sacer, né? O Homo Sacer na antiguidade e o Homo Sacer agora. Quer dizer, quem é o ser humano separado? O Sacer. O Sacer é o homem industrial. Né? Percebem? Isso é bastante claro no autor. Né? Então são essas quatro forças que se entrechocam nas narrativas.